Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Rafael. Hoje vamos trabalhar duas matérias, contabilidade bancária e análise de crédito. São matérias diferentes, distintas, mas complementares, então hoje especificamente vamos trabalhar as duas juntas, seria uma em cada bloco, porém vamos fazer juntas. Tem muita coisa interessante que aconteceu nesse período que ficamos sem aula, então a gente vai dar uma repassada em tudo, fazer um apanhado geral de algumas coisas interessantes que aconteceram para que a gente possa retomar com tudo as nossas aulas. Espero vocês com pique, com ânimo total para a gente ir com tudo, beleza, galera? Vamos lá, gravar esse vídeo rapidinho, depois tem um material com conteúdo de texto que eu vou postar para vocês estudarem, tá? Basicamente, a gente precisou... que eu digo o mercado, né, precisou se adaptar. Eu não digo a uma nova realidade, algumas pessoas falam que é uma nova realidade. Eu não acredito que seja uma nova realidade, porque, ao meu entender, aos poucos as coisas vão voltar ao normal e voltar a ser como eram antes. Mas uma realidade necessária para esse período que estamos vivendo. Um período de pandemia, uma crise de saúde que gerou crise econômica, financeira. Então, precisaram várias coisas para que medidas fossem tomadas para conter, principalmente a questão econômica, tá? Tem toda a questão de saúde, mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque estamos falando aqui de parte bancária e de análise de crédito, tá? Vamos focar nessa parte financeira, comercial e bancária, tá legal? Acontece que, do dia para a noite, grande parte das empresas precisaram parar de trabalhar, viram seu faturamento simplesmente zerar de um dia para o outro. Ou aquelas que continuaram trabalhando, o faturamento diminuiu muito. Várias empresas continuaram trabalhando, as indústrias principalmente, porém, com o comércio parado ou com um ritmo menor, uma hora quem produz também não vai ter para quem vender. Mesmo as empresas de cunho essencial que estão abrindo, estão com um movimento muito menor. E o que acontece? A forma de se relacionar com os credores, com os devedores, precisou passar por algumas reformas, alguns remanejos nesse período. Porque nem sempre as empresas estão com o dinheiro em caixa para honrar os pagamentos com seus fornecedores, visto que o faturamento está muito reduzido, em alguns casos até zerado. E as empresas, mesmo sem vender, mesmo fechadas, têm contas com os fornecedores para pagar, tem folha de pagamento, tem aluguel, água, luz, telefone, e outras coisas, além da parte de tributos, impostos que não podem ser deixar de ser pagos. Por outro lado, essas empresas têm clientes que talvez tenham contas a pagar, e esses clientes, muitas vezes pessoas jurídicas, também são empresas que não estão vendendo, não têm condições de pagar, ou pessoas físicas que estão desempregados ou tiveram redução na jornada de trabalho, tiveram suspensão do contrato de trabalho, que mesmo assim continuam recebendo do governo, mas não é a totalidade. Então, muitas dificuldades no pagamento, então a gente precisa rever a forma de trabalhar essa questão financeira. Precisou de muito bom senso, muito jogo de cintura, entender a realidade, trabalhar com muita empatia, entender aquilo que o seu cliente está passando, para que a gente possa, da melhor forma possível, atender e, sem deixar de receber, mas fazer com que o prejuízo seja o menor possível. Uma coisa é certa, numa crise, muita gente sai perdendo. O desafio é que a gente perca o menos possível, tá? E aí preciso ter jogo de cintura, tá? Conseguir receber pelo menos um pouco que seja e pagar aquilo que está dentro das minhas condições, aquilo que cabe no orçamento da empresa. Os bancos abriram linhas de crédito, muitas inéditas, coisas que a gente não está acostumado a ver. Por isso que eu digo que não é o novo normal, são coisas específicas para esse período.
todos os bancos, na verdade, liberaram linhas muito interessantes, específicas para esse período. Os governos trabalharam com prorrogação dos impostos. Um exemplo para quem é as empresas optantes pelo Simples Nacional, os vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados lá para outubro, novembro e dezembro. Recolhimento de INSS teve prorrogação e várias outras medidas adotadas pelos governos de diversas instâncias, estadual, municipal e federal. E os bancos não poderiam ficar para trás, é ele quem tem o dinheiro na mão e que é responsável por fazer esse dinheiro circular, e os bancos liberaram créditos impressionantes, tá? Todos os bancos, eu vou citar aqui rapidamente o Banco do Povo Paulista, que fomenta micro, pequenos empreendedores, liberou crédito a partir de R$200 até R$50 mil, com taxas variando de 0,35% a 0,7% ao mês. São taxas muito baixas para aquilo que a gente está acostumado. Outra coisa que os bancos liberaram, créditos específicos para a folha de pagamento. Eu vou citar aqui a do Bradesco, mas todos os bancos têm taxas bem similares. Então, em específico para a folha de pagamento, esse dinheiro nem vem para o caixa da empresa. A empresa informa quanto tem que pagar para cada funcionário, o banco já deposita diretamente na conta salário de cada colaborador da empresa. Que o Banco Bradesco está trabalhando, eu falei, não é específico do Bradesco, todos os bancos têm coisa similar. 3,75 ao ano. É uma taxa muito interessante, bem baixa. Tá? Vocês estão lembrados? 3,75 é a nossa querida taxa Selic. Lembra? A gente chegou a 3,75. Então, o banco está trabalhando junto com a taxa Selic, ou seja, uma taxa muito baixa para aquilo que o mercado está acostumado. 3,75% ao ano, carência de 6 meses para começar a pagar e depois poder parcelar em até 30 meses. Isso é muito interessante. Passar rapidamente pela Bolsa de Valores. Fevereiro, março, a gente acompanhou aquela loucura com o começo da crise, depois teve aquela questão do petróleo lá da Arábia Saudita com a Rússia. As bolsas caíram muito, desabaram. Depois disso, nesse período que a gente ficou aí sem aula, teve uma retomada muito interessante. No mês de abril, o Ibovespa subiu mais de 10%. Deixa eu ver aqui o valor exato. Subiu 10,25% a Bolsa de Valores de São Paulo em abril. Este é o maior índice para o mês de abril desde 2009. Então, tá bem interessante. O dólar, que tem essa oscilação maluca, continuou. Hoje subiu mais um pouquinho, subiu 1,5%, fechou a 5,52. Onde vai parar tudo isso a gente ainda não sabe, está longe de ter uma estabilidade, ainda está oscilando muito. Mas a expectativa é que a Bolsa, pelo menos aos poucos, recupere aquelas perdas enormes que tiveram em fevereiro e março, e a gente vai acompanhar isso junto até o final do nosso semestre. Tá legal? Eu vou postar no material para vocês estudarem comparativos do que os bancos tinham de financiamento normais e o que liberaram em taxas de crédito específicas para o Covid-19. Então, vamos fazer o seguinte na aula de hoje. Ao terminar esse vídeo, vocês acompanhem esse material escrito e depois eu vou postando no chat. A gente volta para uma live, eu junto com vocês aí, para a gente fazer um bate-papo e encerrar a aula de hoje. Beleza, pessoal? Muito bom estar com vocês de volta. Até daqui a pouquinho.